Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do EixoCast, o podcast da empresa no Eixo. Sou Vinícius Nobile e estou aqui para mais um assunto de gestão, de crescimento, para ajudar você e a sua empresa a serem melhores e a conseguirem o tão almejado crescimento, lucro e a liberdade para você ter um equilíbrio na sua vida. E para esse episódio aqui, eu tenho comigo hoje a Andréia Justo. Tudo bom, Andréia? Tudo bem, Vini? Que bom estar aqui para a gente poder falar um pouquinho mais sobre práticas e sobre a mentalidade de manter a empresa em crescimento constante. Então, Manter a tá empresa pronto no para eixo, né? começar? Tá pronto para começar, Vini? Tô, mas antes de começar, a gente entrar no assunto, falar de mentalidade de crescimento, um recadinho de sempre aqui, né? Tá inscrito no nosso canal? Não? Eu sei que muita gente assiste aqui e não se inscreve no canal. Então aproveita agora que eu tô aqui, já se inscreve no canal ali e já deixa também a curtida nesse vídeo aqui, né? Eu sei que você vai gostar, o assunto vai ser bacana. Já curte então e sempre comenta aqui, deixa se você está gostando desse tipo de conteúdo que nós estamos criando. Tem muita coisa mudando aqui, a gente vai estruturar cada vez mais esses conteúdos, tem bastante novidades para chegar aqui no nosso canal, nossas redes sociais, então aproveite e nos ajuda bastante esse teu like e você se inscrever no nosso canal, não é isso, Andréia? É isso aí, não esquece, compartilha com um amigo, compartilha com o familiar, aquele que você acha que está precisando desse conteúdo, compartilha lá. E não esquece de deixar também seus comentários de sugestão de temas, coisas que você gostaria que a gente tratasse aqui no canal. Isso aí, isso aí, isso aí. E aí, vamos falar então de mentalidade de crescimento, Andréia? É isso aí, Vini. Vamos começar então. Agora vai. Bora lá, agora Então, vai. Vini, eu queria ver contigo assim, vamos explicar um pouquinho o que é essa mentalidade de crescimento. Você pode dar para a gente uma visão geral sobre o que seria isso e como isso pode ajudar o pessoal que está aqui assistindo a gente? Vamos lá, claro. Vamos expor um pouquinho isso aqui, né? Isso aí, falar de mentalidade, já leva um pouquinho da gente achar, pô, o cara vai vir com essa história, meio coach. Não. Mas realmente é uma questão importantíssima para o crescimento, sabe, André? Eu li o livro, vou colocar até aqui para quem não conhece, para quem não leu. Essa história toda de mindset que você escuta por aí, que todo mundo fala, tá surgindo nesse livro aqui. E Andréia, é um dos livros mais importantes que eu li em liderança. Mudou a maneira que eu enxergo as coisas. Porque antes eu visitava muitas e muitas e muitas empresas e via, cara, não é possível que a gente quer transformar, fazer as coisas acontecerem. A gente sabe às vezes como fazer isso e a gente não consegue aplicar. Mas por que que não? Porque muita gente não tem a mentalidade de crescimento. E esse livro me explicou muito. Se você não leu esse livro aí, ó, já leia esse livro porque vai ajudar bastante. Esse livro é um livro de psicologia. Vou tirar aqui, ó. Ele é um livro de psicologia, não é um livro voltado para empreendedorismo. Ele é um livro de psicologia e o que a Carol ali, que é a psicóloga, a doutora psicóloga que escreveu o livro, ela estudou. Ela começou a olhar que as pessoas se dividem em duas mentalidades, Andréia. Uma mentalidade de crescimento, que é essa mentalidade que está mais aberta a aprender as coisas, que acha que tudo pode ser mudado, que tudo pode ser aprendido, que o que você conhece, o que você sabe, o que você faz, tem mais a ver com o teu esforço e com o aprendizado do que algo que você nasceu sabendo. E a outra mentalidade é uma mentalidade que ela chama de fixa. É uma mentalidade das pessoas que não mexe com o que está quieto. Sabe quando você escuta isso? Você vai numa empresa e escuta alguém falando não mexe com o que está quieto? É muito a ver com isso. Então, essas mentalidades, ela mostra que uma mentalidade tem muito para agregar, tem muito para poder fazer uma empresa crescer, e a outra mentalidade, ela estagna, né? A pessoa fica mais estagnada, ela não evolui, ela acha que o mundo ele tem que ser assim. Então, esses dois perfis, essas duas mentalidades, elas se opõem, e claro, poxa, a gente entende que para crescer, para fazer isso que a gente tanto prega aqui, a pessoa tem que ter essa mentalidade de crescimento. Ah, legal, Vini. Então, assim, só para ver se eu entendi aí o que tu comentou. Então, a gente tem dois tipos de mentalidade, né? Uma onde a gente está aberto a novos aprendizados, a gente entende que isso é constante, que a gente tem que estar
constantemente buscando por novos conhecimentos, e o outro é o que me traz limitações, me traz as minhas crenças limitantes, onde eu acho que eu nasci assim, é a síndrome de Gabriela, né? É bem isso, bem isso. E não é possível que tem gente por aí que quer crescer e quer crescer com uma mentalidade fixa. Ou seja, ele quer mudar tudo e não alterar nada. Eu comento isso. É aquela pessoa assim, não mexe com o que está quieto. Para que você vai mexer com isso? Ele quer mexer para poder melhorar. Se a gente não mexer nas coisas, as coisas não evoluem, as coisas não mudam, as coisas não crescem, né? E não tem como a gente ter esse crescimento sem a gente alterar as coisas. Né? Sem a gente quebrar os ovos não se faz um omelete. E tem muito empresário ali que ele tá, não, mas veja bem, aqui é diferente, aqui essas coisas não funcionam. Quem nunca ouviu isso? Um monte de cara aí falando, pô, aqui é diferente, Vini. Eu cansei de visitar clientes, visitar empresas, e a gente não consegue, às vezes, fazer uma transformação para poder crescer, para poder fazer, para poder evoluir, e o cara vem com essa historinha. Não, aqui é diferente, Vini, essas coisas aqui não dá para aplicar. E, na verdade, quando você escuta esse tipo de coisa, e você que está aí nos ouvindo, se você fala esse tipo de coisa, saiba, já é um indício que essa pessoa tem um pensamento, uma mentalidade fixa, que impede dele crescer. É isso aí. Tá, mas vamos tentar trazer isso para dentro das organizações, né, Vini? Como é que a gente pode trazer isso para o dia a dia e usar essa mentalidade de aprendizado, desse olhar para as oportunidades? Como é que a gente pode adotar ou fazer com que os líderes adotem essa mentalidade de crescimento? Vamos lá, tem que aprender, né? Isso aí, a gente pode mudar tudo. Primeira coisa é você começar lendo um livro desse. Ah, mas eu não vou ler esse livro. Cara, se você não é capaz de ler esse livro, já está carimbado na sua testa que você tem mentalidade fixa. Se você não consegue ler e aprender com esse tipo de coisa, já está explicado muita coisa porque você não cresce. Então, assim, é preciso a gente se abrir ao novo. Se abrir. Então, vamos separar dentro de uma empresa. Eu tenho um líder que ele é a cara da empresa, ele é a cultura da empresa, ele vai liderar isso daqui. Se já a partir dele, que ele é mais fechado, ele é mais fixo no pensamento, ele não quer o novo, ele não quer aprender, não quer se arriscar. Vou dar um exemplo mais claro, tá? Outro dia eu estava conversando com uma cliente e estava dizendo, olha, o teu tipo de produto, ela fabricava carrinhos de madeira. E esse teu produto aqui, educacional, ele caberia muito bem vendido na internet, em marketplace, etc. Então você divulgar esses carrinhos para atingir um público maior no Brasil todo, porque é uma coisa mais nichada. Quando eu falei isso, eu vi na cara dela que, nossa, você está me falando, é quase me pedir para ir para a Lua, pegar um foguete para a Lua, pedir para eu colocar meu produto na internet, você me pediu uma coisa assim que é muito fora do que eu faço. Então isso demonstra que ela não está aberta. Eu super entendo, ela tem um negócio que talvez ela nunca trabalhou no digital, super legal. Mas a gente aprende essas coisas, né? Mas é mais difícil, porque eu nunca trabalhei com isso. Ok, mas primeiro passo, a gente querer se abrir a esse tipo de coisa. Se você não quer se abrir a algo novo, se você não quer aprender como as coisas funcionam em 2025, já está aí mais um ponto que explica o porquê o teu negócio não cresce. Porque aquilo que você sabia lá te ajudou a chegar até aqui. Mas se você não tiver uma mentalidade de crescer, de aprender, de abrir, de modificar as coisas, de conseguir explorar novos nichos, já está ali uma limitação muito grande para você conseguir crescer. E o outro ponto, Andréia, é as tuas equipes. Eu também. Então, se eu sou a cara da minha empresa, a minha equipe também. Eu também tenho lá 50 pessoas que trabalham comigo, eu tenho pessoas com mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E é preciso que o líder entenda e enxergue quem é de qual perfil e coloque as pessoas em cada posição. Não tem certo ou errado. Né? Tem pessoas com mentalidade fixa que elas vão estar numa posição que exige esse tipo de mentalidade. Mas tem outras que precisam ter uma mentalidade de crescimento. A empresa ela precisa desse balanceamento. E o líder tem que estar atento a esse tipo de coisa para colocar cada pessoa no lugar certo. E a gente pode associar essa composição, Vini, à ambidestria, puxando já um outro tema que nem é disso aqui, que a gente vai falar num outro momento, mas a gente pode fazer essa associação. Com certeza. Porque assim, o que é ambidestria, né? O que é o ambidestro? Aquela pessoa que joga que chuta com as duas pernas, escreve com as duas mãos, né? Ele não é nem canhoteiro e nem
destro, né? Ele é ambidestro, ele tem as duas valências. Mas quais são as duas valências que um empresário tem que ter? Ele tem que tá aberto à inovação. Eu não cresço fazendo a mesma coisa. Eu não cresço. Por quê? Porque a mesma coisa eu estaria... Como é que sobreviveria uma empresa que vende máquina de escrever? Vamos pensar algo bem antigo. Se ela não se abre ao novo, ela vai fechar. Né? Então você pega lá aquele exemplo clássico que todo mundo que fez algum MBA por aí escutou algum professor falando. Kodak da vida. Que batia foto com filme. Ué, fechou, porque ela estava abraçada com aquilo, ela não quis inovar, não quis se abrir às coisas novas. Então a gente pode olhar essa cultura menos aberta a crescimento e inovação. Ambidestria é isso, a empresa ser aberta à inovação, ao crescimento, à transformação, etc., mas também operar muito bem. As duas coisas têm que funcionar, né? Eu tenho que ter uma operação eficiente, eu não posso gastar horrores, eu não posso desperdiçar, eu tenho que fazer as coisas controladas também. Mas se eu for um saci que só pular com uma perna, eu só quero controlar custos, eu só quero fazer as coisas com eficiência, eu só quero estar ali com a rédea curta, a empresa vai, em 5 anos, ela está fora do mercado, o mercado vai evoluir. E também, se eu for louco só evoluir, legal, eu vou abrir muitas frentes, mas eu não vou conseguir controlar e fazer isso ter lucratividade. Então, o ideal é que a gente tenha essa mentalidade de crescimento, para abrir frente, mas também tenha essa mentalidade de controle do outro lado, essa ambidestria, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Mas isso vai ser assunto para o nosso próximo... Já dei um spoiler aqui do próximo episódio. Vamos economizar aí um pouquinho para gerar curiosidade na galera. Mas vamos pensar um pouquinho, beleza, eu tenho a organização onde eu tenho pessoas que têm a mentalidade de crescimento e pessoas que têm a mentalidade fixa. Como deveria ser a cultura dessa organização? Porque se eu puxar muito para um lado, outras pessoas podem não se sentir pertencentes. Se eu puxar muito para o lado fixo, o pessoal com essa mentalidade de crescimento certamente vai buscar outros lugares para trabalhar, porque não tem oportunidade de crescimento, não tem oportunidade de inovação. Como é que você entende que a cultura organizacional pode abraçar esses diferentes tipos de mentalidade? Primeiro, na cultura eu acho que a gente pode descrever ela como um grande molho do qual cada pessoa contribui com um temperinho nesse molho. Vai dar um gosto único. Por isso que cada empresa tem um gosto único, é um tempero único, né? Então cada pessoa, ela atribui, ela coloca o seu temperinho nisso daqui. E como é que isso funciona, né? Eu tenho que entender uma empresa, vamos dar uns exemplos aqui, eu gosto desses exemplos. Eu tenho lá uma empresa que tem um mecânico que vai cuidar dos ônibus da minha frota, que é uma aviação aí rodoviária, né? Tem ônibus. Eu quero que esse cara não fique inovando na manutenção ali. Ele tem que olhar com detalhe e não queira inovar e achar bom todo dia fazer o mesmo cheque no motor daquele ônibus, no freio daquele ônibus. E ele vai seguir aquilo e não vai se frustrar com isso. Mas se só tiver pessoas assim, que queiram fazer a mesma coisa todos os dias, a empresa não vai crescer. Então eu tenho que ter do outro lado a segunda perna, que é a perna de abertura para as pessoas crescerem. As novas gerações, Andréia, elas não admitem ficarem tão paradas assim. O mundo ele é dinâmico hoje em dia, as pessoas querem aprender, as pessoas querem conhecer, elas vão fazer uma jornada numa empresa e elas querem, cara, se eu ficar aqui 6 meses ainda não aprendi nada novo, essa empresa tá chata para mim, essa empresa ela é ruim. Aí vai ter um monte aqui de líder que tá assistindo a gente, que vai dizer assim, essa geração aí não vale nada, essa geração aí não quer saber de nada. Cara, é a geração que tem para trabalhar e eles têm várias valias muito boas. Agora, cabe a gente conseguir entender isso, né? O mundo ele está muito mais acelerado, portanto o cara vai entrar aqui na empresa, ele tem que entender que ele quer crescer, ele quer aprender coisas novas, ele quer aprender sobre o mercado, ele quer... E ótimo, não cabe ao líder estar barrando isso. Você barrar isso é barrar o crescimento da sua empresa. Ué, quando você recebe um jovem, ele vem com uma ideia, ou um jovem, ou qualquer outro, um cara barba branca que nem eu, você recebe lá um cara, o cara tá cheio de ideias, quer fazer crescer, cabe ao líder achar a posição correta para esse cara conseguir contribuir com esse crescimento, porque a empresa que não cresce
vai ficar parada, que não inova, que não se transforma, vai ficar parada, e isso é terrível para o sucesso empresarial. Então cabe ao líder entender quem é que vai fazer a mesma coisa sempre e não vai achar ruim, e quem é que vai ter que estar pensando, transformando sempre para também não achar ruim. E mesmo quem vai fazer a mesma coisa, que está fazendo aquele trabalho repetitivo, na minha visão e na minha experiência, acho que sempre é importante ela abrir um pouco o olhar para aprender coisas novas, porque ferramentas novas aparecem, métodos novos aparecem, e eu preciso entender o momento da organização, né, e usar aquilo da melhor forma. Porque, de novo, como você disse, o mercado está tão dinâmico que se a gente não tiver pessoas dentro do nosso time, se a liderança não tiver, não proporcionar um ambiente aberto a isso, a gente vai morrer, como a Kodak, como várias outras empresas que se abraçaram no modo de fazer e acabaram desaparecendo do mercado, né? Então isso é extremamente importante, a gente ter esse incentivo para que as pessoas busquem novos aprendizados. Porque mesmo fazendo as mesmas coisas, eu posso ter formas diferentes de fazer essas mesmas coisas, né? E eu acho que isso é de extrema valia, e a gente só vai conseguir aprender formas novas se a gente estiver aberto a ler um livro que talvez não seja o livro da minha preferência, a conhecer coisas que são diferentes do que a gente está acostumado. Essa é a única forma que eu entendo que a gente vai poder aprender, e só a partir disso a gente vai ter senso crítico para saber o que é bom e o que não é bom. E eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente está falando de uma empresa que quer estar no eixo, que quer buscar o crescimento. Então isso é muito, muito Está importante. coberta de razão, Andréia. E o que a gente vê por aí de líder que ele tem às vezes o ego, vamos lá, se não um cara de crescimento, ele acha que só ele sabe, e aí ele cria uma cultura por conta do ego dele que ninguém pode sugerir nada para ele. E ele começa a perder um monte de oportunidades. Porque é o seguinte, eu tenho 50 pessoas que poderiam contribuir. Ok, nem todas são mentalidade de crescimento, algumas vão ser mais tranquilas em relação a isso. Agora, quando eu não crio um canal para poder receber essas informações e explorá-las para poder crescer, estou deixando muito dinheiro na mesa. Porque essas ideias que as pessoas estão trazendo, claro, nem toda ideia ela é válida, mas assim, o conjunto de ideias, uma vai validando a outra, uma vai complementando a outra, faz com que a gente seja diferente do concorrente, e pode ser que a gente consiga fazer algo que só a gente vai fazer, e isso nos abre uma frente enorme. Então, assim, a gente ser capaz de escutar, de criar um ambiente onde as pessoas podem desenvolver sua carreira e queiram estar ali, não estão ali só pelo salário, elas estão ali para desenvolver algo que elas possam se orgulhar no final do dia. Não é isso? Se orgulhar da camisa que veste. A gente pede tanto, um monte de historinha aí, de conversa fiada, vista a camisa, sentimento de dono. Como que vai ter sentimento de dono se ele não tem a liberdade de poder trazer suas ideias e explorá-las? Então, o líder, ele tem que criar essa cultura empresarial de forma que ele possa respeitar quem às vezes quer fazer um trabalho mais fixo, e respeitar, e isto é o que leva adiante, respeitar também essas ideias e criar, borbulhar isso aqui, fazer isso aqui um caldeirão de ideias para crescer. E assim, essa composição, né? Esse equilíbrio eu acho que é muito importante que quem está na gestão entenda qual é o estilo da minha organização, né? Se a minha organização é uma organização que está sempre buscando inovação, eu preciso ter essa cultura internalizada e praticada de experimentação, de busca pelo novo, de testes, e é extremamente importante que o líder tenha esse repertório, vamos dizer assim, de conhecimentos, porque o filtro que ele vai fazer tem que passar por esses conhecimentos, porque senão tudo ele vai recusar, tudo ele vai achar que não foi uma boa ideia, né, Vini? Então é extremamente importante que a liderança esteja preparada. E daí eu te pergunto, líder, Vini, que também é líder, pensando no C-Level, nos diretores das empresas, nos empreendedores,
como que você acha que eles podem, que ações você acredita que eles podem tomar para realmente promover esse mindset dentro das suas equipes? Bom, primeiro a gente tem que entender quem é quem, né? Acho importante a gente conhecer que existem esses dois mentalidades para a gente reconhecer e colocar cada pessoa na sua posição, como eu já falei. E aí a gente ter a abertura e o conhecimento, como você bem falou. Eu preciso reconhecer o que está acontecendo, porque se eu não entender disso, eu nem consigo reconhecer. É como se tivesse um idioma falado que eu não é falando grego para mim, eu não consigo entender disso. Então, o líder, ele tem que ser uma pessoa aberta. Ele não tem que ser o cara que mais conhece na empresa. Não é isso. Tem muito líder que fala: "Ah, eu sou o cara que mais tem medo de quem conhece mais do que ele". Pelo contrário, você tem que abrir para trazer quem conhece mais do que você e criar uma cultura de comunicação, de um ciclo seguro, para que as pessoas possam trazer essas ideias, possam explorar essas ideias. É óbvio, ninguém aqui vai ser maluco de sair fazendo ideia e quebrar a empresa, mas que eu possa testar essas ideias e que a gente possa se orgulhar do resultado delas todos em conjunto. Tem líder que ele começa a tolir as pessoas não podem trazer isso, ele não quer que seja perguntado, ele não quer que sejam dito, ele não quer que falem, só quer que façam o que eu estou mandando porque eu sei tudo. Isso é o maior erro que um líder pode ter para o crescimento. Quando ele começa a não usar as ideias das pessoas e aí começa a perder as pessoas, né? Começa a ter aí o turnover muito alto, porque as pessoas não querem trabalhar com um líder que está ali, né, chato ali, que não escuta, que não fala, que as pessoas não podem trazer ideias, que as pessoas só têm que fazer aquilo que ele quer. Então ele começa a tirar as pessoas que trazem boas ideias e começa a ficar com uma equipe toda de pensamento fixo. É aquela empresa que não sai. Você vai lá, parece que você voltou 15 anos no tempo. Eu tinha uma época que eu brincava que o meu carro parecia o DeLorean. Poucos vão entender essa referência. Porque eu tô na minha vida em 2025, pego meu carro, vou visitar um cliente, parece que eu voltei em 1985. Porque as práticas lá são antigas, o jeito é antigo, a cultura é antiga, ninguém quer dizer nada para ninguém se arrisca, porque todo mundo que quis arriscar, o líder já tirou fora. Ele não quis, ele já começou a capar, ou as pessoas foram embora, ou ele foi tolindo, as pessoas não querem, ele ficou o reizinho daquela empresa. Agora, legal, você é um reizinho de um reino falido. Reizinho de um reino que não vai para frente. Pode ser, você quer isso? Se a tua vida é para você satisfazer o seu ego de ser o reizinho desse reino que não vai para frente, ótimo. Agora, se você quer ser um reizinho de um império que vai crescer, que vai mudar, você precisa ter muita gente que vai te ajudar nisso. Então, o que tu está me dizendo é que para promover esse mindset, o líder precisa ser Opa! exemplo. Então, ele precisa demonstrar para o seu time que ele está aberto ao crescimento, que ele está sempre em constante aprendizado, e que ele vai aceitar qualquer feedback, ele vai. Então, tem esse ambiente seguro onde a gente tem abertura entre a equipe tem abertura de falar e trazer as suas propostas, seus experimentos e trazer sua opinião. Então, é líder que inspira pelo exemplo. Exato. Ó, quer saber como o líder começa a matar o crescimento da empresa? É quando ele começa a exigir planos exatos e precisos. Me prova que isso aqui vai dar certo, isso vai funcionar e a gente vai crescer com isso daqui. Não existe isso. Plano preciso não existe. Como é que vai ser preciso? Pega o teu GPS aqui, marca da tua cidade até São Paulo e pede para outra pessoa do seu lado marcar no GPS também a mesma viagem para o mesmo local em São Paulo. Vão dar coisas diferentes, vão dar prazos diferentes, tempos diferentes, porque não tem precisão para o futuro. A gente tem projeções, mas não precisão. Então, quando o líder começa a pedir essa precisão do futuro, não consegue. Vamos pegar um exemplo prático aqui, ó. Elon Musk tá explodindo um foguete por mês aí, tentando ir para Marte. Tá lá. Já pensou se ele fala assim, ó, seguinte, me façam um plano de fazer um foguete que vai construir, ele vai chegar em Marte na primeira. Pronto. Nem vai aparecer um para dizer isso para ele, porque não existe isso. Não existe. A NASA, quando foi lá atrás, na década de 60, para a Lua, ela chegou na Apollo 11, que chegou na Lua. 10 outras ela foram no meio do caminho, ou explodiu, ou deu errado, ou só fez um teste. É assim que as coisas funcionam. Claro, estou falando de uma coisa grande, para Marte e para a Lua. Mas às vezes a inovação, Andréia, se tem mentalidade de crescimento, não é ser assim, ficar inventando iPhone toda semana.
isso vai ter, é 1 por década que você vai inventar. Na verdade, é você estar aberto às pequenas mudanças que vão acontecendo dentro da sua empresa. É você estar aberto, às vezes, a aceitar que uma pessoa pode trabalhar diferente daquilo que você imagina. Porque você, às vezes, aprendeu num outro momento, você deveria fazer dessa forma. E, na verdade, existem outras maneiras. E você tem que estar aberto a aprender todas elas. Na verdade, a questão de tempo está mais na cabeça da gente do que, na verdade, na folhinha do calendário. Porque é só a gente estar aberto a aprender coisas que a gente é capaz. Claro, se você tem mentalidade fixa, você vai dizer, isso é difícil para mim, eu não consigo mexer com isso, não consigo aprender. Mas se você se explorar, se você se permitir, se você entender que do outro lado da rua tem um líder de uma outra empresa que está aprendendo isso e está colocando isso no ar e você não está, isso explica porque a tua empresa não está crescendo e a do outro lado da rua está crescendo. É isso aí. Então, deixa eu só fazer um resuminho aí do que tu falou para ver se eu entendi, Vini. Então, a gente já trouxe mais um temperinho aí para esse molho, que a gente falou um pouco de mentalidade ágil. Então, essa coisa prescritiva, ela não tem mais vez. A gente precisa estar se adaptando constantemente nessa visão de que não consigo ter o plano completo, mas eu vou desenvolvendo partes desse meu plano. Então, essa mentalidade ágil é mais um temperinho aí, que é um outro podcast, né, Vini? Se a gente falar de mentalidade... Mas é isso aí. E além disso, a gente... tu falou um pouquinho aí sobre essa questão do ambiente, da gente poder experimentar. Então, a gente precisa tá pronto para isso. E daí, de novo, a gente está falando de pessoas com vontade, de equipe que tem competência. Então, quando eu falo assim, pode ser que alguém faça um pouco diferente do que você faz, eu estou dizendo que processos prescritivos, profundos, muito detalhados, eles perdem um pouco o seu valor, porque eu passo a respeitar o conhecimento das pessoas. E isso é tão importante que, se a gente for para o Lean, esse é um dos desperdícios que foi incluído no Lean. Eu usar de forma equivocada o conhecimento das pessoas. A pessoa estudou, ela aprendeu sobre aquilo, ela estuda sobre aquilo. Então, dá um pouco de liberdade para essa pessoa usar o conhecimento dela com responsabilidade, deixa claro onde se quer chegar e a pessoa vai aproveitar aquele conhecimento. Então, aí temos alguns assuntos para os próximos podcasts, né, Vini? Certeza. E você falou da agilidade. Vamos lá. A mentalidade de crescimento, uma característica dela é aceitar que as coisas não são precisas. Então, lá no livro, né, a Carol lá, ela vê que crianças, quando elas não acertavam, não tiravam 10 na prova, algumas diziam, fazer o quê? Eu não sei isso mesmo, não nasci para matemática, não nasci para física. E outras crianças diziam assim, legal, vou estudar mais, vou aprender, que bom. E toda vez que tinha uma prova mais difícil, algumas crianças viam, uau, mais um desafio para eu aprender, esse assunto é novo, eu vou aprender, vai mal na prova, mas na próxima eu vou bem, Então, ela viu que tinham crianças que aceitavam a vida, ao azar, eu não nasci para isso. E viu que tinham crianças que, cada vez que tinham algo novo, elas não ligavam de errar isso numa prova, e elas iam aprendendo e aprendendo e aprendendo. Olha um outro teste que ela fez. Ela pegou um quebra-cabeça e deu para as crianças. E ela foi, montaram. Aí deu um mais difícil, montaram. Um mais difícil, algumas já montaram, outras já não. Aí deu um mais difícil ainda. Algumas crianças diziam, oba, um mais difícil, vou ver se eu consigo montar. E outras diziam, muito difícil, nem vou tentar. E ela viu, que essa pesquisa é longa, ela viu que as crianças que tinham essa ideia de vou tentar montar, que legal que é mais difícil, ao longo da vida, quando estavam adultas, elas tinham mais sucesso na empresa, na vida, sucesso empresarial, na carreira, etc. E as outras ficavam estagnadas. Vida ao azar, eu não sou para isso. Então isso mostra que a tentativa da gente conseguir fazer algumas coisas é importante. Eu aposto que tem um monte de gente escutando a gente aqui, dizendo assim, estão falando um monte de coisa aí, mas quero ver dar certo isso aqui na empresa. Bom, já mostrou que ele tem pensamento fixo.
Já mostrou. Quero ver se dá certo. Aqui é diferente, na minha empresa é diferente. Aqui o meu pessoal não consegue, minha equipe não vai. Eu concordo que tem muita equipe que não vai. Concordo que tem muita equipe que a gente contrata errado, coloca no lugar errado, a gente cria uma cultura errada. Ou a pessoa também não foi feita para aquilo que a gente contratou ela e tá tudo certo. E a gente tem que resolver isso. Mas muito disso tem da característica da gente querer travar como se tudo fosse um robô, aquela chamada administração científica. Eu quero assim, nossa, eu vou criar uma máquina que esse faz, o outro confere, o outro entrega, o outro faz, todo mundo faz certo no cronômetro aqui para ver se está tudo certo. Ótimo, para algumas coisas pode dar certo, mas para a maioria dos negócios que a gente tem, isso aqui mais impede a gente crescer do que faz com que a gente tenha lucro, etc. Não é uma esteirinha de produção ali, tempos modernos, né, Vini? E daí, um ponto importante, né? Se a gente não está com a equipe certa, e de novo, a gente precisa saber quais são as competências, o que a gente espera das pessoas, e a pessoa também precisa saber o que se espera dela. Se a gente não está com a equipe certa, é porque a gente selecionou errado. E em última instância, a gente falhou nesse processo inicial, seja de definição, então a gente precisa agir rápido nisso, a gente precisa rapidamente tomar a decisão e colocar as pessoas certas no lugar certo, porque senão a gente vai ficar nessa tentativa aí e não vai chegar onde a gente quer chegar, né? Então a gente precisa entender a cultura da organização, aonde a gente quer chegar e colocar as peças nos lugares certos. De novo, aproveitando o conhecimento dessas pessoas para a construção desse crescimento que a gente espera, desse resultado que os empreendedores aí buscam. Vini, vamos falar um pouquinho sobre os principais benefícios que as empresas colhem com relação a usar ou montar um time que tem esse crescimento, essa mentalidade de crescimento, né? Então, se tu puder me citar alguns benefícios que isso pode trazer, a gente já falou algumas coisas aí, mas agora a gente aprofundar um pouquinho mais desses benefícios que a gente pode ter, quais são os principais ganhos que a gente tem quando a empresa realmente resolve adotar esse mindset de crescimento. Bem legal a gente colocar isso aqui. Muitos líderes, eles estão acostumados com a empresa do mercado, na verdade, que ele altera-se pouco. Então, assim, se você pegar os livros clássicos, o mercado ele mudava muito pouco. Então, por anos, os produtos eram os mesmos, as coisas eram as mesmas, etc. Hoje em dia, o mercado é diferente, né? Todo dia surge um aplicativo novo, surge uma IA, surge uma coisa, surge uma nova maneira das coisas acontecerem, e as pessoas vão mudando, né? Quem nunca que a geração mais nova é assim, a geração minha é assado, a geração a outra é cringe, a outra geração é antiga. Então as pessoas estão mudando, significa que as pessoas estão mudando e isso faz com que o mercado de tecnologia mude. E aí a minha empresa, como é que fica nisso? Ela tem que ir acompanhando, ela não consegue ficar 30 anos fazendo a mesma coisa como foi pensado. Então, quando eu tenho uma mentalidade de crescimento, eu estou mais preparado para que a minha empresa se adapte a essas mudanças de pessoas, a mudança dos tempos, a mudança das tecnologias, a mudança do mercado, tudo isso. Então, a empresa que é muito fixa, o mercado deu uma balançada, mudou um pouquinho, já vem o líder. Mas também, né, esse cliente é chato, mas também, né, o mercado não sei o que lá, mas também o governo mudou, mas também agora a tecnologia, mas também agora... Sim, é cheio demais também, né? Mas quando eu estou aberto e estou com essa mentalidade de que as coisas vão mudar e tá tudo bem mudar, porque as coisas mudam sempre, né? Elas sempre mudaram e agora mudam de forma mais rápida. Então, ter uma mentalidade de crescimento, ter um líder com mentalidade de crescimento aberto, vai promover que a empresa consiga se adaptar melhor. A gente chama isso hoje em dia de uma empresa antifrágil. Olha só, o que é antifrágil? Uma empresa, o cara... antifrágil. O cara... Problemas vão acontecer. Quem tem mentalidade fixa fala... fazer o quê? A gente não é bom, aconteceu um problema aqui, né? Mas quem é antifrágil vai aprender. O que significa antifrágil? Ele vai aprender com aquele problema e aquele problema, aquela fragilidade, porque se deu um problema, é uma fragilidade que eu tenho na minha empresa.
nós vamos aprender com aquilo, porque a gente é aberto ao aprendizado, nós vamos corrigir aquilo, e aquele ponto que era frágil da minha empresa, ali vai ficar muito mais forte. É como se fosse um osso que quebrou. Aonde ele calcifica de volta, onde ele solda de volta o osso, ali não quebra de novo, porque o nosso corpo, ele calcifica, fica mais grosso, fica até uma pelota ali na... Quem já quebrou o osso sabe aí, ó. Né? Você fica aquela pelota porque ele calcifica mais forte. Você pega uma doença, o teu corpo combate ela e você passa anos com anticorpos para aquela doença, porque aquela fragilidade que você tinha, você adquiriu a capacidade de combater. Então, é a mesma coisa dentro de uma empresa. Você tem uma fragilidade, tem um problema. Que tipo de fragilidade? Sei lá, alguém roubou a tua empresa. É um problema, tem uma fragilidade, o cara achou algum cara sacana que você tem que pegar ele, mandar ele embora, denunciar ele, mas o cara fez isso. Eu tenho que entender, aprender com aquilo e criar ali, soldar aquilo de forma que aquela fragilidade suma. Mas não só algo errado assim. Eu vou entregar um projeto para um cliente e a gente errou, não conseguimos. O go-to-market foi lento, a gente não conseguiu botar o produto a tempo no mercado ou entregar aquele projeto a tempo. Esta fragilidade para uma equipe que tem pensamento de crescimento, ela tem que ser combatida e para o próximo projeto isso não acontecer de volta. Quem é mentalidade fixa fala, fazer o quê? A gente é assim, a gente entrega atrasado mesmo. Fazer o quê? É a vida, o cliente também é chato, que a gente entrega no prazo, onde já se viu isso? Não é? Eu já cansei de ver isso, hein? Eu já cansei de ver líder que reclama do cliente. É chato. É que é muito mais fácil a gente terceirizar a culpa, né? Já que a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né, Vini? Né, Vini? Então, assim, a gente está falando aqui que eu posso ter nos times gente com mentalidade fixa, mas o líder nunca pode ter mentalidade fixa, Vini? Não é bom. Não é bom. É bom que ele seja um cara mais ambidestro. Ou seja, ele tem que ter uma amplitude de pensamento que ele está aberto a apontar para onde a empresa está indo, as coisas novas, cobrar que a empresa, gente, nós precisamos adotar isso. Como é que a gente não consegue usar tal coisa? Como é que a gente é contra, essa IA é perigosa. Porque esse negócio é perigoso. Porque a gente não está no digital. Porque a gente não quer adotar. Ué, o líder tem que ser o primeiro a querer isto e promover a cultura que todo mundo queira. Mas também ele é o primeiro a cobrar que a gente seja eficiente, que a gente mantenha os prazos, que a gente faça as coisas de forma correta, que a gente mantenha. Ele também tem que ser o primeiro. Então, o líder não tem como. Vou repetir aqui um jargão, né? A equipe é a cara do líder. A empresa é a cara do líder. Né? A gente que visita várias empresas, né? Nós aqui já visitamos quantas empresas, né? E a gente vai lá, você olha pro líder e você vê assim, pô, tá na cara que a equipe é assim. Tá na cara, né? A gente vai lá e vai treinar uma equipe, o cara fala, legal aqui no treinamento, tudo, eu até acredito. Mas vai na segunda-feira falar isso pro meu chefe lá, se ele aceita. Já cansei de ouvir isso, né? Você quer fazer e às vezes não consegue porque o líder não traz. Então, assim, sendo bem direto, o líder, ele não pode não ter uma mentalidade de crescimento. Ele tem que ter uma mentalidade de crescimento e também ser ambidestro, como você falou, e também entender disso. Essa amplitude, é isso que a gente sempre quer trazer aqui pro líder inspirador. A gente trazer que ele tem que ter essa amplitude de conhecimento para poder levar a empresa adiante. Não, eu tenho uma empresa de transporte, como eu falei, eu só entendo de ônibus. Sim, mas você tem que entender de pessoas, de gente, de inovação, de digital. Mas nossa, se eu entender tudo isso aqui, sim, mas se você quer crescer, você tem que ter uma visão disso tudo para poder promover que isso aconteça dentro da sua empresa. Porque daqui um pouco a gente está sendo transportado de drone e ele está lá com o ônibusinho capenga dele e perdeu espaço. É simples assim. Simples assim. Simples assim. Né? A gente falou, tu falou aí, Vini, sobre as organizações antifrágeis, e eu entendo que essa abertura para que a gente aprenda com as nossas falhas, ela traz junto com ela um outro benefício, que é a colaboração, é as pessoas sentirem que existe uma abertura para sugerir, para uma colaborar com a outra, né? Essa construção, essa cocriação de soluções, né? E isso também é muito importante para empresas que buscam o crescimento, né? A gente tem um time, porque quando você tem a mentalidade fixa, me deixa aqui no meu cantinho, meu Jesus Cristinho.
porque eu quero só fazer isso, só pegar daqui e jogar para cá, pegar daqui e jogar para cá. Ai, É ninguém isso me que eu vou enxerga fazer, é aqui, isso que né? eu quero fazer. Ai, por favor, não Isso, me enxergue na minha sala tinha, aqui, né? Eu tô no cantinho aqui numa mesa de tinha sala. o vampiro brasileiro. É. Me deixa aqui eu no meu cantinho. Então, assim, quando a gente cria esse ambiente de crescimento, essa mentalidade de crescimento, a gente vai promover isso. As pessoas, naturalmente, elas vão se sentir encorajadas a contribuírem com a ideia do outro. Assim, sem aquele ego de, putz, mas eu pensei isso aqui fui eu que fiz acontecer. Não existe esse ego latente quando a gente está falando de uma mentalidade de crescimento. É a contribuição do time para aquele resultado, né, Vini? O líder, ele é o primeiro a criar essa cultura, é o primeiro a combater que outros líderes intermediários façam isso, que eles comecem chamado de gatekeepers, né? O cara começa a segurar ali as informações porque ele quer se aparecer. Então, o líder ele tem que criar uma cultura de segurança. Gente, não é que eu tô falando que vai ter vários Steve Jobs da empresa dando ideias, não é isso, né? Às vezes o crescimento é uma coisa, olha, a partir de amanhã eu vou fazer esse meu processo de uma forma diferente. E isso já é um aprendizado, já é um crescimento, né? Se eu for fazer todos os dias um pequeno crescimento, a gente continua crescendo. Agora, não é sobre isso. E o líder, o empresário, o dono da empresa, ele tem que combater esses egos dentro da cultura. Porque o ego é um super inimigo para o crescimento empresarial. E tem muito a ver com essa mentalidade fixa. Porque o cara fala assim, não vou deixar a coisa mudar, porque se mudar, eu vou perder meu lugar. Se eu deixar o outro aparecer, ele vai tomar meu lugar. Se eu deixar aquele cara que fala muito, vai tomar meu lugar. Se eu conheço muito desse estilo de operação, se mudar o tipo de operação, eu já não vou mais entender. Então, assim, isso só vai fazer com que a empresa fique estagnada. Então, assim, ó, se a tua empresa está num patamar, não cresce mais, chegou naquele platô, já faz 2, 3 anos que no final de ano você fala, putz, crescemos nem a inflação. Saiba, tem uma mentalidade fixa se instaurando aí dentro, tem líderes líderes intermediários com o ego muito aflorado que estão segurando o crescimento. Estão segurando. E é preciso combater isso com cultura, com comunicação, com abertura. É preciso entender o que está acontecendo na empresa para você agir em cima desse problema. E no fim do dia, isso tudo vai impactar o resultado, né? Vai impactar a performance, é o que você disse, não vou crescer nem a inflação porque eu tô com essa mentalidade fixa instalada. Porque no final é sobre isso, né? Pensar... Desculpa, a gente não está aqui falando isso porque é legal, olha, ai, nossa, vira Steve Jobs, não é sobre isso. Nós estamos falando de uma maneira que você pode agir para que a tua empresa tenha crescimento, porque é sobre isso. Se você não tiver crescimento, se isso não for lucrativo para você, a sua vida vai ser um inferno, né? Você não vai conseguir manter toda essa empresa. E aí é uma escolha a ser feita, André, que muita gente não faz. Você tem uma empresa para você ser o reizinho ali dentro e satisfazer o seu ego, ou tem uma empresa para você crescer e para você ter com os resultados dessa empresa, você vai se satisfazer na vida como um todo com o lucro que você tem? É uma pergunta, porque tem muito cara que ele tem a empresa e ele acha que ali é o reininho dele para ele poder satisfazer o ego dele. Tá, Vini, agora a gente está lá com um monte de líder assistindo aqui o que a gente está falando e eles estão pensando lá, tá bom, eu quero mudar. Eu quero isso aí que o Vinícius e o André estão falando, eu quero crescer, eu quero me estruturar, eu quero... Como é que ele faz para começar a partir de hoje, a partir de amanhã, a implementar essa cultura, essa mentalidade? E eu gosto de associar a mentalidade com cultura, porque a cultura nada mais é do que o conjunto dos pensamentos, né? E comportamentos das pessoas. Então, como é que ele faz para instalar essa cultura de crescimento dentro da empresa? Qual é o primeiro passo que ele deveria dar? O primeiro passo é se inscrever no canal da Empresa no Eixo aqui, se ele não fez ainda. Já aqui, para assistir todos os nossos conteúdos, a gente vai falar muito sobre essas coisas aqui. E lá no Instagram também, a gente tem lá Empresa no Eixo no Instagram também, tem conteúdo, a gente está mudando tudo, está revolucionando tudo. Então, nos ajude aqui a trazer todo esse conteúdo aqui, se inscrevendo aqui no nosso canal aqui e seguindo a gente lá no Instagram.
Segundo passo é você admitindo que isso existe na sua vida e mudando a maneira que você age. É tudo atitude, né? É uma atitude de comunicação, a maneira que você se comunica, a maneira que você permite que as coisas andem, a maneira que você lidera essas pessoas tem muito a ver com isso. Liderança e gestão são coisas diferentes. Liderar é você inspirar as pessoas para que elas possam fazer essa empresa crescer, que elas se sintam seguras nessa empresa. Então, se você tem uma mentalidade de crescimento, você tem que dar segurança, criar um círculo de segurança para essas pessoas, para que elas possam se sentir seguras em inovar, crescer, dar ideias, errarem, tá tudo bem. Claro, ninguém vai deixar fazer um erro que vai quebrar a empresa, ninguém é louco, ninguém está falando sobre esse tipo de coisa, mas as pessoas podem experimentar, fazer um erro seguro e a gente poder evoluir para que a empresa possa sair da estagnação que ela está. Eu estava pensando aqui, tu falou da pesquisa lá que foi feita com crianças, né? Que crianças estavam mais ávidas por novas experiências, e daí isso tem muito a ver, na minha visão, assim, às vezes é da própria personalidade da criança, mas tem muito a ver com o que é dito dentro de casa. Então, se você dá palavras de incentivo, a atitude daquela criança perante uma dificuldade vai ser uma. Se você dá palavras de desmotivação, vai ser outra. E é a mesma coisa dentro da empresa. Quando a gente está lá com o nosso liderado, a forma que a gente reage a uma falha, a forma como a gente se expressa com algumas situações, vai sair uma IA nova. Não, isso aí é besteira, já vai morrer. Não vai. Não. Você falou isso, pronto, já acendeu uma chaminha lá na cabeça, principalmente do teu colaborador, da tua equipe, que tem já essa mentalidade de me deixa aqui no meu cantinho, não, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, a Gabriela instalada. Então a gente tem que cuidar com isso que o Vini falou, com a forma como a gente expressa as coisas. A gente tem que promover esse ambiente que dê essa liberdade, que dê essa segurança para a equipe. Tem uma frase que eu sempre uso, que é a seguinte: o que o meu chefe, o que o meu líder gosta, a equipe ama, eu amo. O que o meu líder não dá bola, eu odeio. Então, a palavra do líder, ela é exponencial. Se eu falar, legal isso, os caras amanhã estão todo mundo correndo atrás de aprender isso. Se forem de crescimento a tua equipe, pô, isso é legal, hein? Amanhã tem 3 caras especialistas do que você falou que é legal. Você falou assim, sei não, isso daí vai ser banido completamente da vida da sua empresa, esse tipo de coisa. Então, assim, é preciso ter cuidado com a comunicação, porque isso reverbera muito forte nas equipes. A equipe é a cara do que você fala. Então a gente tem que ter essa abertura, trazendo coisas para... Poxa, isso aqui é bacana, hein? Por que ninguém está sabendo disso daqui na nossa empresa? Então, assim, isso tem uma força muito grande quando a gente abre esse espaço para as equipes. E, além disso, o líder inspirador é aquele líder que dá abertura para o desenvolvimento. Ele, inclusive, chama o liderado dele e dá os devidos feedbacks, ele fala onde precisa se desenvolver, porque senão daqui a um pouco está todo mundo aprendendo uma coisa só, né? É importante, tudo é equilíbrio, tudo. Então a gente precisa organizar esse nosso plano de desenvolvimento e permitir que as pessoas se desenvolvam naquilo que elas têm mais vontade, que elas gostam mais, mas a gente tem que estar ali como um facilitador disso tudo, né? Um orientador, e isso é muito importante. Esse líder que orienta, esse líder que dá esse feedback é de extrema importância para quando a gente quer realmente instalar esse mindset de crescimento. Né? E é melhor a gente segurar o crescimento, segurar as ideias, segurar essas coisas, não barrar, mas não, legal, a gente acolhe a ideia, vê, expõe, talvez não seja o momento, essa ideia a gente pode aproveitar um pedaço dela, é melhor a gente ir segurando do que a gente está empurrando. Tem muito líder por aí, muito empresário que fica, minha equipe é ruim, claro, tem equipe ruim, tem, não vamos esconder aqui, mas muitas vezes você escolheu errado e aí você tem que empurrar a equipe.
tem que empurrar. É todo mundo fixo, todo mundo assim, ó, o líder é tão bravão, ele é tão sabichão, ele é tão tudo, deixa eu ficar no meu cantinho, eu só vou fazer o que me mandaram. Se der errado, fiz o que me mandaram. Eu não tenho comprometimento com o resto, porque eu não opino nada aqui. Eu só faço o que me mandam. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu? Só faço o que me mandam aqui dentro. Eu sou pau mandado, só faço o que me mandam. Então, se você tem uma equipe assim, você escolheu errado, escolheu pessoas com pensamento fixo e não deu liberdade, ou até pessoas com pensamento que queriam crescer, mas que você barrou isso tudo. Então as pessoas não conseguem colocar. A cultura não permite que elas façam. Então, olha, eu aqui sou pau mandado. Pagando meu salário aqui, eu venho todo dia aqui e faço o que me mandam. Isso é a pior derrota para um líder quando ele está ouvindo isso. Se na sua empresa isso está sendo dito nos corredores, é a pior derrota que tem para a cultura da sua empresa. Um cara que fala, tu faz só o que me mandam, cara, saiba que você fez algo muito errado na sua empresa. Sim. E é isso, né? De novo, a empresa não são os processos que fazem a gente chegar, os processos ajudam, são as pessoas que fazem a gente chegar no resultado que a gente quer. Então, a gente precisa ter esse cuidado de, no momento do recrutamento, de trazer a pessoa certa. E eu vou usar muito isso, é a pessoa certa. Não adianta eu querer colocar o cobrador do ônibus para dirigir o ônibus. Ele não tem a competência, ele pode ter muita vontade, ele pode ter, talvez pela força de vontade ele vá se preparar, se especializar nisso para que ele possa ocupar aquela cadeira. Mas enquanto ele não estiver preparado, acidentes acontecerão, porque ele não está preparado, ele não foi treinado para aquilo, ele não conhece aquilo. Então, assim, é muito importante que a gente saiba, nesse processo de recrutamento e seleção, fazer as escolhas certas. E, às vezes, a gente pode se equivocar. Então, tem um pensamento aí, a gente escuta bastante em alguns podcasts, que é assim, demore a contratar para que você faça a contratação certa. Mas no momento que você identificou que aquela pessoa não encaixa na cultura da empresa, não tem a mentalidade que a gente quer, né? Não tem a mentalidade. Não encaixa na cadeira que ela está ocupando e não existe espaço para ela, você precisa fazer o desligamento. É dolorido isso, porque nós somos humanos, a gente se compadece, a gente pensa, mas sempre que a gente tem esse pensamento, a gente tem que pensar que existem mais outras pessoas que fazem parte daquela organização e que podem estar sendo prejudicados por um mau resultado. Então, a gente precisa ser muito, muito transparente, muito objetivo nessas decisões, sabe? Porque senão a gente fica nessa tentativa e isso tudo contamina todo o restante do time. Daí é o que o Vini falou, eu vou começar a criar uma mentalidade mais fixa por conta de estar percebendo que o meu colega ali do lado está aqui, mas não sabe o que ele está fazendo. Então é muito importante que o líder seja ágil na tomada de decisão. Não tão ágil para contratar, para que faça uma contratação adequada dentro dos critérios que se quer, mas se precisar fazer o desligamento, que faça ágil. Isso, para mim, é humanidade. Sim, porque é um desgaste para os dois lados, né? Você contratar uma pessoa errada e colocar na posição errada, com uma cultura errada na sua empresa que não encaixa, nunca existe cultura errada, né? Existem culturas melhores para alguma coisa e piores para outra. Mas assim, a gente é um desgaste para todo mundo. É claro, você vai ter que entender e ver o plano B de como você sai daquela situação, nem sempre é assim. Mas eu vou aqui chamar as pessoas. Você quer que a gente faça aqui um episódio só falando de contratação e desligamento? Escreve aqui embaixo, então, deixa aqui, quero saber se vocês querem que a gente faça um episódio só pra gente falar dicas aqui de como contrata, como eu crio uma cultura para que a pessoa se desenvolva e como a gente pode desligar as pessoas. É importantíssimo saber desligar as pessoas também, saber o momento da gente desligar, da gente ter o plano B, né? Como a gente sai daquela situação ali, é um desgaste por líder e por liderado. Então escreve aí se você quer um episódio sobre isso. E a gente não pode esquecer, né, Vinícius, que quando a gente desliga alguém, isso pode, dependendo da forma como a gente faz, isso pode reverberar para fora da organização. E, de novo, se a gente quer contratar bem, se a gente quer que as pessoas desejem estar na nossa empresa, a gente tem que ter esse cuidado
para que quando a gente desligar alguém, a pessoa continue pensando que aquele lugar é muito legal de se trabalhar. Para fora, para dentro das equipes que ficam, É, tudo, né? Então isso é, vai deixando mais fixa a mentalidade. Aquele cara, claro, se o cara fez alguma burrada muito grande, né? Tem que desligar na hora. Mas às vezes é só por uma questão de maneira de pensar, ou aquele cara se expressa, ou por política. Isso para quem fica, aquele cara se resolveu. Não gosto desse cara aqui, esse cara tá perguntando demais. Eu já vi, cara, esse cara tem ideia demais, fala demais. Tá, desliguei o cara. Então se deixou um recado para quem ficou, que essa empresa não tolera quem tem ideia, quem fala, quem questiona, quem critica, quem quer crescer. Tudo não é preto ou branco, né, gente? Não é 0 ou 1. O cara criticou, eu não faço nada, o cara. Não, pera um pouquinho. É preciso, o líder tem que ter essa sensibilidade. Mas assim, a gente tem que entender que existem dois tipos de mentalidade, isso foi, os estudos mostraram. Então você, como líder, precisa entender que a tua equipe tem gente fixa e gente de crescimento, a gente precisa entender isso para reconhecer nas equipes, reconhecer em você mesmo, reconhecer nas equipes, para entender que cada função pode exigir um tipo de mentalidade diferente, colocar a cultura que ela atenda esses dois tipos de mentalidade e começar a trabalhar e colocar as pessoas certas no lugar certo. Mas tem pessoas que não vão se adaptar e tá tudo bem. O cara vai se adaptar em outro lugar, para outra coisa, tá tudo certo. A pior coisa é você manter na sua empresa alguém que tá ali só pelo salário, não tá ali por um propósito, não tá ali para fazer algo maior, não tá se sentindo bem, ele quer ficar escondido numa mesa, num canto de uma sala e você botou ele para poder inovar, ou ao contrário, né, ele quer inovar, ele quer ter ideias, ele quer fazer diferente, você falou, fica aqui carimbando esse papel aqui no canto aqui dessa sala. Então, assim, né, é preciso a gente reconhecer essas coisas, né? O líder precisa estar com a visão muito atenta a tudo isso que está acontecendo ao redor dele. a pessoa precisa estar feliz, porque só assim ela vai contribuir com o resultado da organização, né? E ela vai ter algum lugar que ela vai se achar feliz, que ela vai achar para ela feliz. Então a gente tem que estar com a tranquilidade, desde que a gente dê os devidos feedbacks, a gente faça todo esse acompanhamento, mas a gente tem que fazer com que os nossos colaboradores estejam felizes, que é isso que vai gerar os Porque é um time, resultados. né? Não é sobre a gente estar aqui, não. Tem líder que pensa, e isso vai ficar para outro episódio, vou dar um spoiler aqui. Tem líder que pensa que já paguei salário, o que o cara quer mais? Você está redondamente enganado. Espere os próximos episódios. Vamos falar um pouquinho de cultura, de como você pode fazer, né, o team builder aí, para que você. Sozinho você não vai a lugar nenhum, né? Sozinho, né, nem na internet que você vê um cara sozinho falando, é sozinho. Tem uma baita equipe por trás dele. Nenhum tenista que joga sozinho lá. Você também joga sozinho, tem uma baita equipe atrás dele, nem Fórmula 1, que é um piloto só, enfim. Né? Então sozinho você não vai a lugar nenhum, tem que fazer uma equipe. Nós vamos fazer um episódio só falar disso aqui, né, Andréia? É isso aí, Vini. Vini, vamos fazer o nosso fechamento aí, já estamos há bastante tempo aí falando com o pessoal, então não esqueçam, vão lá e comentem, sugiram temas, só que hoje a gente puxou uma série de coisas que a gente em breve deve estar lançando aí alguns episódios, então a gente falou de mentalidade ágil, a gente falou de organização antifrágil, então são conceitos que são muito importantes para você, empreendedor, aí conhecer, para, de novo, sua mentalidade de crescimento. Você precisa saber o que está acontecendo, do que está se falando por aí, para poder estar preparado para dar os teus passos e trazer a tua equipe junto, né? Então, Vini, pensando aqui no nosso fechamento, qual é a dica que você dá aí para o pessoal que quer implementar a mentalidade ágil? Ágil não, mentalidade de crescimento. Ágil vai ser no próximo episódio. A mentalidade de crescimento dentro da empresa. A dica, a primeira, cuide da sua comunicação. A maneira que você fala, ela reverbera muito nos seus liderados. Então, às vezes, você fala de uma forma numa ideia que mostra que a ideia não é bem-vinda, ou você fala de uma forma que você quer que a pessoa vá adiante e ela não tem aquela capacidade. Então, vigie a maneira que você fala, cuide da sua comunicação, que é extremamente importante. O líder gasta 90% do seu tempo comunicando com as pessoas, entendendo, escutando, recebendo e devolvendo informação, comunicação o tempo todo. A maneira que você fala, então,
vai reverberar muito, ainda mais quando você começa a entender que as mentalidades que você tem da sua empresa, na sua equipe, e a mentalidade que você se reconhece. A mentalidade, poxa, eu ando mesmo, né, segurando as coisas, eu ando mesmo, aqui é diferente, aqui não dá pra, aqui isso não funciona, nada na sua empresa funciona, né? Como é que pode isso? Então, reconheça você, ou seja, a comunicação interna com você e a comunicação que você tem com as suas equipes. Acho que essa é a dica primordial aí para começar a entrar nisso. E eu ia dizer, líder, de novo eu te chamo de líder, Vini, É o costume dela. que o líder que o líder que está aqui pensando, putz, eu tenho um pensamento fixo, certamente esse líder é um líder esgotado. Porque ele não confia na equipe dele para fazer as coisas. Então é importante que você se autoavalie, entenda qual é o seu perfil e se prepare para começar a soltar um pouco mais as coisas para os seus colaboradores, para a sua equipe, porque eles estão ali para te ajudar. Eles não estão ali para tirar você da sua posição, eles estão ali para contribuir para o crescimento da empresa. Porque enquanto você está preso nisso, eles estão ali com a mentalidade fixa deles, porque você conduziu eles para isso e você não vai sair do lugar. Então, você precisa se preparar aí para começar a soltar um pouco as amarras e delegar coisas para o seu time. Porque a mentalidade muda, né? A gente acabou até não falando disso, ela vai mudando, você levantou um ponto excelente. Porque às vezes, a maneira que tá, a empresa está num ponto que eu fui fechando a minha mentalidade, fui fixando ela. O risco, o medo, tudo isso me levou a tomar uma atitude de mentalidade mais fixa. E isso propaguei para a equipe. O contrário também é verdadeiro. Quando você estimula isso, até com os filhos, com quem você convive, se você estimula isso, a mentalidade se desenvolve para crescimento, para abertura, né? As amarras mentais ali, elas são desfeitas. Então é importante, por isso que a comunicação é tão importante dentro do universo da liderança das empresas aí. Fica a dica. E só uma dica complementar à questão da comunicação: a comunicação não é só o que você fala. Ela está muito no que você faz, em como você reage, em como você se comporta. Então, de novo, a liderança inspiradora é aquela que dá exemplo. Então, fique atento a como você está reagindo, a uma comunicação. Por mais silêncio que você faça, você está se comunicando. O silêncio diz muito, né? Opa! Dói mais teu silêncio que tua agressão, já foi dito isso, né? Para quem, se você reconheceu isso daqui, não vem falar que coisa antiga não, porque você já escutou essa música aí, né? Legal. E Andréa, vai ter novidades aqui em breve, né? A gente está fazendo bastante coisa, trazendo bastante coisas de novidades aqui, e vai ter curso, vai ter um monte de coisa que você pode aprimorar tudo isso que a gente falou, né? É importantíssimo você como líder entender isso tudo. Não as palavrinhas, mas tem que decorar que é a mentalidade disso, antes aquilo outro. Não é isso, não. A gente não quer isso. A gente quer trazer para você, são as atitudes que você tem que ter para que você possa liderar a tua empresa para o tão almejado crescimento, lucro, equilíbrio na sua vida, para você conseguir ter a liberdade que você tanto almeja e merece aí, com certeza. Acho que é isso, né, Andréa? É isso aí, Vini. Foi muito bom esse bate-papo aí. Se deixar, a gente fala por mais 1 hora aqui, mas vamos quebrar, vamos fatiar esse boi aí. A gente tem bastante assunto pela frente aí. Então foi muito bom. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Não esquece, vai lá, curte, se inscreve no nosso canal. A gente está aí com muito carinho, fazendo muito conteúdo para vocês, porque a gente acredita que as organizações bem preparadas conseguem entrar no eixo. Isso aí. Quero agradecer também, o papo foi excelente. Deixa aqui o comentário, quero saber, dê um feedback pra gente, para não tolir o nosso crescimento, nossa mentalidade, não deixar a gente triste aqui. Olha, o pessoal não gostou, não vamos mais fazer. Já então comenta aqui embaixo se você quer que a gente faça outros episódios como esse. A gente vai abrindo um monte de caixinha aqui, de pensamento, tanta coisa que a gente tem aqui, mas hoje a ideia é essa, falar de mentalidade de crescimento, que é acho que a base para você conseguir liderar isso e fazer a sua empresa crescer. Andréa, muito obrigado por esse excelente papo. Vamos aqui, semana que vem tem mais episódio aqui do EixoCast. Então, quero deixar aqui um abraço a todos, a vocês, e
Até a próxima, pessoal. Valeu!